excesso de pessoas para ouvir o que vai ser dito hoje pela doutora Carolina Salles, que é um assunto extremamente importante. Ela também é uma pessoa muito importante, sem dúvida, uma referência no assunto que nós vamos tratar hoje. Então, boa noite a todos e todas, aqueles que estão aqui nos assistindo, aos colegas, à diretoria da Asogiro, e todos aqueles que estão aqui nos assistindo, aos colegas, à diretoria da Asogiro, que está aqui, ao nosso presidente, que deu a honra de estar aqui conosco, doutor Agnaldo Lopes, ao vice-presidente da região norte, doutor Ricardo Quintários, aos presidentes, ao presidente da Federada do Pará, doutor Fernando Bastos, e às presidentes das federadas da região norte, Leda, Eugênia, Sigrid, a Síglia, a Maiara, e um abraço especial aqui para minha amiga Liduína Rocha, que é a presidente da Associação Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, que também nos dá a honra de estar aqui conosco. Né? Apresentar também a equipe que vai estar aqui conosco, o doutor Hans Jacob, que é o diretor científico de ginecologia da Asogiro, vai estar mediando aqui a nossa conversa, os alunos da LAGOR, da Liga de Ginecologia, que estão aqui também, e o Fagner, que é o nosso apoio. Obrigada, Fagner, por todo o esforço e a contribuição para que tudo corresse da melhor forma. Os nossos residentes, que também aqui estão conosco. E nós vamos hoje, ao final desta live, fique aí, nós vamos sortear 2 livros. Um tratado de obstetrícia da Febrasgo, que é uma gentileza da Asogiro, e o livro Climatério e Menopausa, da coleção Febrasgo, que é uma gentileza da Febrasgo. Obrigada aí, doutor Agnaldo. Bom, quem não fez ainda a inscrição para o sorteio e para receber o certificado, se for necessário, pode se inscrever em asogiro.org.br/inscrições, assim mesmo, sem tio e sem cedilha, né, que ficará disponível até às 20h30. Vai participar do sorteio e também aqueles que quiserem certificado receberão através dessa inscrição. Nós estamos lançando hoje também o Covid Mulher Asogiro. O que é o Covid Mulher Asogiro? É um WhatsApp Business, né, com este número que está aí sendo mostrado aí pelo Fagner, né, que está disponível aí. Esse é um serviço voluntário, com a participação da doutora Conceição Simões, da doutora Sueli de Paraná, que já se dispuseram a estar conosco nesse trabalho, mas está aberto para outros colegas que queiram participar. E eu quero dizer que este nome foi gentilmente cedido pela Liduína Rocha, né, presidente da Sossego, que lançou no Ceará um serviço com este nome para dar informações sobre planejamento familiar, pré-natal, parto, puerpério, entre outras coisas. Eu estava presente lá no lançamento, presente online, é assim que se diz, né? Presente online, no dia do lançamento, e pedi licença para usar o nome, no que fui gentilmente e prontamente atendida pela doutora Liduína, portanto, obrigada, Liduína, pela sua gentileza. E o que é o Covid Mulher? O Covid Mulher será um serviço de WhatsApp que será colocado a serviço da população para tirar dúvidas exclusivamente sobre métodos contraceptivos, uma vez que para outros serviços a CEMUSA disponibilizou o Fale com o Obstetra. Então, e o que nos levou a criar o Covid Mulher? Foi a nossa preocupação com a interrupção do fornecimento dos métodos contraceptivos. Nós sabemos que, com o advento da pandemia, né, os serviços tiveram que rapidamente se reorganizar para atender as pessoas contaminadas ou potencialmente contaminadas, para atender às urgências, e também tomaram medidas para restringir a circulação de pessoas, restringir aglomerações e, dessa maneira, também restringir a possibilidade de contaminação pelo vírus. E, com isso, né, os serviços de planejamento familiar foram interrompidos, de certa forma, e aqui em Porto Velho, especialmente, o serviço do Rafael Vaz e Silva, que era o serviço que atendia adolescentes, ele foi interrompido porque a equipe foi deslocada para os serviços de call center, para os serviços de emergência. Então, o Covid Mulher Anticoncepção, ele tem este objetivo, tirar dúvidas sobre planejamento familiar, não é teleconsulta, dúvidas tais como, venceu minha receita do trimestral, o que eu faço? O meu posto fechou, onde é que eu pego o comprimido?
eu uso Implanon e estou sangrando, inseri um DIU pós-parto, estou bem, posso adiar minha consulta, dúvidas desse tipo, que nós poderemos solucionar rapidamente, né, através do serviço de WhatsApp, que é um meio de comunicação que as pessoas dominam com muita propriedade, todo mundo, hoje em dia, tem acesso a esse meio de comunicação. Então, nós temos uma preocupação grande com isso, porque nós sabemos que nós já vivemos uma epidemia de gravidez não planejada nesse país. E uma gravidez não planejada, ela já começa com risco. E quando o acesso ao pré-natal está dificultado, como neste momento, nós temos um risco adicional. E aí eu fico imaginando que, depois da epidemia do coronavírus, nós podemos ter uma epidemia de morte materna. E não é razoável imaginar que a mulher está protegida do Covid e pode morrer de morte materna. Então, essa é a nossa preocupação. O Brasil tem uma meta cumprida até 2030, né, o ODS 3.1, de redução da mortalidade materna para 35 por 100 mil, e nós, da Assogiro, queremos dar a nossa contribuição para o alcance desta meta e não permitir que a mortalidade materna sofra um acréscimo aí neste momento de pandemia. Essa nossa live está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, ao vivo também pelo Facebook do De Novo Não, que é facebook.com/site De Novo Não, né? E, então, quem não conseguir entrar no Zoom, na sala do Zoom, pode nos assistir, além do mais, ficará gravado também, para que as pessoas possam ver depois, quem não puder assistir agora. Muito bem, chega de falar, porque o tempo é precioso, então eu vou convidar aqui, o Ricardo está aí? Ricardo Quintares? Sim, estou aqui, Ida. Ok. Então, nós vamos ouvir um pouco o Ricardo Quintares, que é o nosso vice-presidente da região norte, para que todos os nossos associados possam conhecer, e, em seguida, o doutor Aguinaldo Lopes, que é o presidente da FEBRASGO, e, a partir daí, passamos a palavra, então, para o doutor Jacob e iniciar, introduzir, então, a fala da doutora Carol Salles, que é a estrela do dia. Ida, boa noite a você e boa noite a todos os associados que estão presentes. Eu acho que se a Covid trouxe alguma coisa boa que se pode dizer no meio de tanta dor que a gente está tendo, é a gente ter essa oportunidade de começar a usar essas ferramentas para que a gente possa aprender, crescer e se unir e conseguir trazer conhecimento a todo esse povo casa, muitas vezes, e não, alguns outros estão na luta, como eu, que já adoeci, já voltei. Então, eu acho que isso essa ferramenta tem sido muito importante, tem nos ensinado muitas coisas, e eu queria aproveitar a oportunidade de parabenizar todos os ginecologistas e obstetras do Norte, que não estão. E eu tenho certeza que vocês aí estão muito bem representados por vocês, e a FEBRASGO tem feito a sua parte, tentando fazer o melhor possível. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu só queria parabenizar todos vocês e dizer que a gente está aqui, a FEBRASGO está aqui na região norte, através de mim, no que a gente puder ajudar. Eu acho que o Aguinaldo vai afirmar isso aí. Fiquem todos com Deus, protejam-se, e o que puder contar com a gente está aqui. Mais uma vez, parabéns a todos. Obrigada aí pela sua participação, Ricardo. Doutor Aguinaldo, nosso presidente. Ida, eu só tenho que agradecê-la, né? Eu acho que a gente está num momento extremamente difícil, né? De incertezas, de mudanças de comportamento, né? Isso tudo vai passar, né? Mas o que a gente está tido hoje é essa oportunidade, né? Não de um isolamento social, um isolamento físico, né? Mas eu acredito que nós nunca estivemos tão juntos, né? Ontem eu tive a oportunidade de estar com o pessoal do Pará, com o Fernando, né? Foi algo que me tocou muito. Eu estou absolutamente impressionado o que eu escutei ontem de todo o grupo do Pará, desse enfrentamento em relação ao coronavírus, né? A sensação, nós da FEBRAS, a gente tem trabalhado muito, mas a sensação é que a gente não está fazendo nada. Quem realmente está fazendo muita coisa é quem está nessa linha de frente, né? Eu fiquei encantado de ver o comprometimento, o compromisso, a coragem desses colegas que estão na linha de frente. Eu conversei com a Sigrid antes, eu acho que Manaus a mesma situação. Amanhã eu vou estar com a Érica do Maranhão, eu estava conversando com a Joeline do Piauí hoje, como é que a situação é muito difícil, né? Eu vi que a Maiara está aqui, ali do INA, né? A própria Sigrid, a Sigli, a Leda, né?
eu acho que a gente está tendo oportunidade de estar cada vez mais juntos. A Febraso tem essa preocupação grande, a gente tem trabalhado dessas tentativas todas, mas a ideia é estar cada vez mais próximo, né? Eu acho que nessas medidas do ponto de vista de ensino à distância, de apoio, a gente lançou uma campanha agora, é preciso ajudar quem ajuda. Eu comentei com você anteriormente, a gente está fazendo uma campanha para intermediar doação de EPIs, né? Eu vi o grupo do Pará ontem com necessidade de aventais impermeáveis, máscara N95. Agora a gente já conseguiu uma doação de face shields, né, que a gente vai distribuir para as pessoas. E um prazer de estar aqui com você, uma lutadora com várias outras aqui, com a Carol Salles, em relação aos direitos reprodutivos, né? A Febraso fez um vídeo hoje falando dos atendimentos todos, foi uma falha não falar. O direito reprodutivo realmente é uma prioridade nesse momento, né? A gente tem um momento de restrições a atendimentos, a várias questões. Você já demonstrou essa preocupação em relação a um vírus que a gente não sabe necessariamente como é que é esse efeito de infecção no início da gravidez, mas a gente garantir acesso aos métodos contraceptivos, né? Aos LARCs, mesmo métodos eficazes, a contracepção de emergência, atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, o aborto legal, né? Que a gente consiga garantir esse serviço num momento tão difícil. Eu só tenho que parabenizá-los, né? A Carol é uma estrela, vim aqui para assisti-la, né? E vocês, né? Eu acho que a gente tem aprendido muito, eu estou absolutamente convencido que nós vamos viver uma sociedade diferente, né? As nossas relações vão mudar, né? E contem com a Febraso, a gente vai estar sempre do lado da Febraso, que é de todos nós, né? Contem com isso, né? Críticas, sugestões, né? São muito bem-vindas, né? E não vai substituir aí para comer aquele dourado no Gaúcho, aí em Rondônia, viu? Então eu aguardo isso. Mas muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar cada vez mais juntos. E parabéns, Carol, por toda a sua luta aí em relação ao seu engajamento e o tanto que você realmente agrega e seu conhecimento, como representa muito bem o Brasil em relação à contracepção e direitos reprodutivos, tá? Você está com um grupo muito bom de mulheres, viu? Eu falei várias aqui, a Conceição aí, a Sueli, o grupo aí, já tive a turma de Ji-Paraná, muito legal. Parabéns e obrigado. Obrigada, meu presidente. Nós sabemos que podemos contar com você, e isso é muito bom para quem está aqui nas bandas do norte, vivendo na floresta. Vamos passar, então, aí, Jacob, a palavra com você para introduzir, então, a doutora Carol Salles. Colegas, uma boa noite a todos. Estamos aqui nessa teleconferência online que reúne ginecologistas e obstetras do Brasil, em especial da região norte. Eu agradeço a nossa presidente Ida Pereira por ter me convidado para fazer essa intermediação, essa apresentação, essa mediação. A Febraso, junto com a Sogiro, reúne, então, as federadas do Norte e os obstetras ginecologistas que têm interesse na discussão desse tema tão importante e relevante para nós nesse momento, de que o presencial ainda existe e nós estamos em telemáticos, né? Nós estamos em telemedicina, estamos em telesaúde, e isso é muito importante. As tecnologias vão avançar, mas a relação humana vai ficar distante, e essa é uma preocupação para todos. Queria lembrar a todos que nós temos aqui as federadas do Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Acre, Tocantins, Ceará, entre outras, representantes todas elas. Isso é muito importante para nós. Eu acho que tinha que ter uma pandemia nessa para nos reunirmos assim, dentro dos nossos lares, e estreitarmos esses laços fraternos que nos unem como ginecologistas. Bom, nesse momento eu queria fazer uma pausa e fazer um momento de memória aos nossos guerreiros, em especial os profissionais de saúde, caídos no enfrentamento desta pandemia, quando nós perdemos grandes e dedicados profissionais. Só no dia de hoje eu perdi grandes amigos, dois grandes amigos. Um obstetra do Nordeste, grande médico espírita, e um profissional de saúde, um técnico de enfermagem da nossa maternidade municipal. É realmente lastimável perder vidas assim. Mas nós temos uma missão aqui na Terra e vamos enfrentá-la de peito aberto. E vamos continuar nosso trabalho
sabendo que deixamos a nossa missão e a nossa vida na mão de Deus. Bom, nós temos que lembrar aos todos os participantes que nós estamos através do aplicativo Zoom e também pelo canal Asugiro no YouTube. Nós temos um canal da Asugiro no YouTube e também no Facebook do De Novo Não, que é um projeto da Ida Pereira, da contracepção e orientação anticoncepcional para a população. Um brilhante projeto, por sinal. Lembrar também que, antes de apresentarmos a professora doutora, as perguntas, questionamentos e dúvidas deverão ser apresentados ao final da apresentação, pelo chat do Zoom, quem está no Zoom, pelos comentários do YouTube, lá tem os comentários, e também no Facebook. O nosso técnico TI responsável, Fagner, e agradeço aí pelo apoio que está dando, que está ótima, teleconferência, perfeito, fará a recepção e eu ordenarei os questionamentos. E aí nós teremos esse pinga-fogo no final da apresentação da doutora, para que nós tiremos todas as dúvidas dos presentes. Bom, vamos então apresentar a ilustre palestrante, a professora doutora Carolina Salles, que abordará o tema de hoje, o manejo das reações adversas dos anticoncepcionais em termos de COVID-19, ou COVID-19, ou coronavírus, como vocês quiserem chamar. Bom, e teremos também um próximo evento, que vai ser marcado a data, se Deus quiser, ainda hoje, que a doutora vai verificar, a doutora Carolina Salles, para fazer uma nova apresentação sobre o início do contraceptivo em termos de COVID, que seria pelo atendimento não presencial, que já é um grande problema também, né? Bom, quem é a nossa professora doutora hoje que vai palestrar, vai ser entrevistada? É a doutora Carolina Salles, que realizou mestrado e doutorado em tocoginecologia pela Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, na USP. Ela tem pós-doutorado em contracepção no Population Council, em New York, em 2017. Atualmente é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. E a sua principal linha de pesquisa é em contracepção. Além disso, é consultora ad hoc das revistas Conception, European Journal of Contraceptive Health and Contraception, British Medical Journal, Thrombosis and Hematoses, Disease Masters, Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Reproductive Science, Human Reproduction e Endocrinology and Gynecology. Treinou então, bastante hoje. Só no inglês aqui, só treinando. A professora, a doutora, então, está com a palavra, e lembrando que todos façam os seus questionamentos, que nós teremos o prazer de lê-los, relacioná-los e apresentar a professora para a resposta ao final desta reunião. Obrigado. Bom, não sei se todo mundo está me ouvindo, não sei se o som está claro. Eu queria, primeiramente, saudar a todos e todas que estão participando hoje dessa live, mandar um abraço virtual aí para o Aguinaldo, agradecer o convite da Ida e agradecer a gentil introdução. E hoje a gente vai falar, eu vou compartilhar aqui minha tela. Aqui, peraí, nossa, não é isso não. Cadê onde está o meu? Vamos aqui. Onde será que dá para compartilhar para o... Aqui deve ser o desktop. Bom. Será que está aparecendo o PowerPoint, gente? Sim. Tá? Bom, gente, então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou falar sobre o manejo dos efeitos adversos dos contraceptivos hormonais e depois a gente vai falar como a gente adapta isso nesse momento, né? Bom, então, antes de tudo, a gente vai falar, então, um pouco de como a gente fala isso,
falar os efeitos adversos de acordo com a frequência e o hormônio que causa e como a gente maneja e como adaptar isso na época do Covid. Então, existem 3 palavrinhas que a gente tem que conhecer o que significa. A primeira é evento adverso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes na bula vem descrito evento adverso. E olha lá, evento adverso é um evento desfavorável que ocorre durante ou após o uso de um medicamento ou uma intervenção, mas não necessariamente tem relação o medicamento com aquilo que a gente viu. Por exemplo, eu estou tomando pílula e eu desenvolvo uma faringite. Eu estou usando implante e aparece um quadro de Graves. Então, nas bulas, a maioria das bulas vem descrito evento adverso. Então, não é porque está na bula que aquilo ali é causado pelo medicamento. Eles têm que reportar tudo que a mulher falou quando estava no estudo. Já efeito adverso, esse sim, é um efeito prejudicial ou indesejável que ocorre durante ou após a intervenção ou medicamento, e aí há possibilidade razoável de relação causal entre o tratamento e o efeito. Por exemplo, trombose venosa, quando eu estou usando uma pílula. E efeito colateral? Efeito colateral, gente, é um termo leigo, né? Que quer dizer um efeito não pretendido. Pode ser bom ou ruim. Por exemplo, controle da acne pela pílula. É um efeito colateral bom. E, normalmente, quando a gente está falando em artigos ou entre médicos, o efeito colateral, ele não deve estar. Ele deve estar quando a gente está falando com leigos. Bom, então, a gente vai tratar nessa aula de efeito adverso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que evento adverso, ou seja, uma coisa que aconteceu ao acaso, tem a ver com o hormônio. Então, vamos olhar a frequência de aparecimento. Então, gente, o que é uma coisa comum? Mais de 1%. Então, vamos olhar qual hormônio que causa cada efeito para a gente poder saber abordar. Então, olha lá, náusea. Quem causa é o estrogênio. Então, se a paciente sente náusea com combinado, não adianta você ficar, por exemplo, passou 3 meses, a gente passou para a noite, deu um antiemético, ela continua com náusea, às vezes mesmo a gente abaixando a dose, provavelmente ela não vai dar conta de ficar com estrógeno. Tontura pode ser estrógeno e progestagênio. Vômito, estrogênio. Não importa se é oral ou não oral. Claro que o oral para vômito é pior, mas o anel e o adesivo também podem dar vômitos. Cefaleia, o estrogênio é o principal. Mastalgia, o estrogênio é o principal, mas a gente sabe que o progestágeno também pode dar mastalgia. Edema, os dois. Alteração de humor, os dois podem dar. Nenhum vai dar um CID, gente. Ninguém vai tomar hormônio e vai desenvolver bipolaridade. A gente pode ter realces de característica. Por exemplo, eu sou melancólica e aí eu percebo que quando eu tomo hormônio eu fico mais melancólica. Eu sou uma pessoa nervosa, percebo que quando eu tomo determinados hormônios eu sinto mais nervoso. Mas ninguém vai ganhar um CID, ou seja, não tinha nada e de repente ficou depressivo. Então ele pode mudar o humor nesse sentido. Alteração de peso. A alteração de peso é uma coisa complicada. A mulher de 18 até 40 anos, ela ganha mais ou menos 500 gramas por ano. Ainda bem que a pesquisa acabou com 40, né? Porque depois a gente podia ter uma notícia mais desagradável ainda se chegasse até 50. E aí, normalmente, em estudos, em torno de 12,5% das pessoas ganham peso. Não importa se ela está usando camisinha, DIU de cobre, pílula. A gente vai considerar que o método tem mais chance de dar aumento de peso quando é mais de 12,5%. O injetável trimestral é o único. 25% das pessoas ganham peso. E a gente não sabe por quê. Provavelmente ele aumenta o apetite. Porque quando eu trabalhava na penitenciária, as pacientes todas queriam engordar, pediam injetável trimestral, ninguém engordava 1 grama. Por quê? Faltava o substrato, faltava a bolacha, o chocolate, o baconzido genérico, faltava o guaraná. Então, gente, às vezes a paciente ela está comendo errado, não necessariamente muito. Acne, normalmente tem que ser o progestágeno androgênico. Ele vai ligar no receptor de androgênio, produzir um efeito androgênico. Outra forma de dar acne é quando, por exemplo, eu parei de tomar um combinado, vocês vão ver isso,
E aí minha SHBG estava alta, ela voltou ao normal, minha testo livre voltou ao normal, e às vezes isso só o parar da acne, mas às vezes a pessoa nem não tem acne, mas o hormônio que causa acne é o progestágeno androgênico. Alteração do padrão de sangramento, pode ser para bem ou pode ser para mal. E aí é o progestagênio que vai fazer isso. Alteração na resposta sexual. Quem é o pior para a resposta sexual, diferente do climatério, é o estrogênio. Por quê? Vocês vão ver que ele aumenta mais de 400% a SHBG, que é a globulina carreadora de hormônios sexuais. Com isso, liga na testosterona e a testosterona livre, ela vai ficar muito baixa. E com isso, a gente tem algumas mulheres respondem à queda de testosterona. A maioria não vai relatar alteração do desejo sexual, mas em torno de 15%, às vezes 20%, sente essa diferença. Então, o estrógeno é o principal para alterar a resposta sexual. O progestagênio, ele pode ser que altere principalmente inibindo a ovulação. Quanto a ele ser antiandrogênico ou pró-androgênico, existe toda uma controvérsia. Isso a gente teria que dar uma aula à parte, isso dá para a gente falar uma aula à parte, mas eu quero aqui que vocês saibam que existe sim alteração, pode existir alteração da resposta e é basicamente por redução da testo livre pelos combinados. Bom, e efeitos metabólicos? Então, presta atenção, o estrogênio é um grande ativador hepático, ele adora o fígado. Ele chega no fígado e faz o fígado produzir uma série de coisas. Faz o fígado produzir angiotensinogênio, então altera a pressão. Então, a gente às vezes tem paciente, meu marido é cardio, que ele recebe pacientes hipertensas tomando combinado. Ele tira o combinado, a pressão dela volta ao normal. Então, é por isso. O etinil estradiol oral e não oral faz isso. Aumenta os triglicérides, e não é um aumento pequeno, é em torno de 50%. Então, às vezes, meu marido também recebe paciente com hipertrigliceridemia, que a única coisa que precisa fazer é tirar o combinado dela e não mandar para o cardio passar fibrato. Ele também aumenta a SHBG, que é bom para a acne, mas é ruim para o desejo sexual de algumas mulheres. Se eu estiver usando estrogênio natural, seja o valerato, seja o estradiol, se ele for oral, ele também vai aumentar os triglicéridos, mas não 50%, 20%. Ele aumenta o angiotensinogênio, aumenta a SHBG, só que aumenta menos, né? Então, por isso que às vezes você tem uma paciente que estava tomando Yasmin, e de repente você trocou para o Clara, Estesa, e ela às vezes faz acne. Por quê? Porque ela não aumenta o SHBG tanto quanto o etinil estradiol oral ou não oral. Agora, o estrogênio natural, quando eu tiro do fígado, quando eu tiro da via oral, eu dou, por exemplo, o único contraceptivo com estrogênio natural não oral é o injetável mensal, ele não altera o triglicérides, não altera SHBG e não altera o angiotensinogênio. Então, se a gente tivesse anel e adesivo de estrogênio natural, talvez a gente poderia, inclusive, dar para hipertensa se houvesse estudo, mas a gente não tem. Então, o que eu quero que vocês saibam é que hoje os contraceptivos com etinil estradiol, oral ou não oral, podem mudar a pressão para mais e podem alterar os triglicéridos. Lembrando que essa alteração da pressão, gente, chega a 20 milímetros de mercúrio na sistólica e 10 na diastólica, não é pouco. Agora vão para efeitos mais raros, mais incomuns. O que é uma coisa rara? Menos de 1%, né? Então, vamos lá. Então, o que são coisas raras? AVC, raro. Quem que é o que mais causa? Estrogênio. E a M? Quem que que causa? Estrogênio. O tromboembolismo venoso, quem vai causar? É o estrogênio. Claro que o tipo de progestagênio associado modula o efeito do estrogênio, mas é o estrogênio que é o responsável pelo tromboembolismo venoso, porque ele cria um estado de hipercoagulação. O progestagênio sozinho não dá trombose, não dá IAM, não dá AVC. Cloasma, que é aquelas manchas no rosto, é o estrogênio que dá. Então, se você tem paciente que está manchando, a gente tem que tirar o estrogênio da vida dela.
E eu vou mostrar uma coisa raríssima, mas que às vezes pega a gente de calça curta, que é esse angedema hereditário tipo 3. Eu vou mostrar o que é. É uma doença rara que é caracterizado por alteração no complemento, e essa mulher é deflagrado pelo estrógeno, ela faz edemas faciais, edema de face e às vezes edema de glote. Só você tirar o combinado da vida dela, você já resolveu, às vezes ela não vai ter angedema tão cedo. E a alopécia é raro, mas quando ela é causada é por progestagênio, né? Menos de 1% das vezes. E é um progestagênio androgênico. Bom, olha aqui o que acontece. Então, a gente teve 2 casos que veio da Unimed em Ribeirão, de pacientes que faziam edemas de face. E elas faziam edemas de face, às vezes olho, às vezes os 2 olhos, às vezes lábio, às vezes língua, às vezes edema de glote, às vezes o rosto todo, e ninguém conseguia descobrir. Até que um dia ela fez edema de glote na rua, jogaram ela para a unidade de emergência, ela apareceu no HC. E ela percebeu. E aí eles diagnosticaram angedema hereditário tipo 3, mandaram para mim depois, e aí quando eu conversei com ela, ela mesma falava que ela percebia que nas pausas que ela estava sem anticoncepção, ela ficava sem ter edema de face. Então, gente, quando aparecer um evento, você vê um sintoma muito estranho, pesquise, pode ser que tenha a ver. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que todo evento adverso, ó, tá vendo? Eu não falei efeito, é pela presença do hormônio. Então, eu vou mostrar aqui um estudo da OMS, não é nem da indústria, onde ele comparou DIU de cobre e implante. E eu quero perguntar para vocês em quais mulheres com que você esperaria mais queixas de cefaleia em 3 anos de estudo. Olha lá. Olha, cefaleia com implante, 31% dessa amostra queixou de cefaleia em algum momento. E olha do DIU, de cobre, 33%. Por que isso? As pessoas têm cefaleia, usando implante, usando DIU de cobre, usando camisinha. O implante não causa cefaleia, quem causa é o estrógeno. Por isso que não é diferente do DIU de cobre. Tontura, os 2 foram iguais. Acne, eu vou ter 4% a mais no implante, porque o progestágeno é androgênico. Dor embaixo do ventre, obviamente, eu vou ter mais em DIU de cobre. Então, gente, não é porque a paciente faz cefaleia e está com implante que é por conta do implante. A gente tem que saber os efeitos para a gente não ficar culpando o método contraceptivo. Bom, agora nós vamos partir para a parte prática. Como que eu vou cuidar dessa mulher? Chegou uma mulher com cefaleia. Qual contraceptivo ela está usando? Se for combinado, a gente vai perceber se essa dor de cabeça é com o uso do método. Ela apareceu, ela não existia. Qual que é contraceptivo oral combinado? Mas serve qualquer combinado aqui. Se apareceu e é durante a cartela ou durante o anel, o problema é pela presença de estrógeno. O que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir a dose de etinilestradiol. Às vezes eu posso mudar a via, porque às vezes para ela usar pílula, ela faz picos de hormônio. Às vezes só de pôr, por exemplo, um adesivo, um anel, essa mulher diminui um pouco a chance de ter cefaleia. Ou às vezes você precisa tirar o estrógeno da vida dela, não combinou com ela. Então ela vai usar um progestágeno isolado ou método não hormonal. E quando acontece na pausa? Aí é um quadro, gente, que nós chamamos de TPM-like. E nós precisamos saber o que é TPM para a gente entender isso. TPM é o seguinte, a mulher ovulou, não engravidou, esse corpo lúteo vai atrofiar, e quando ele atrofia, cai os níveis de progesterona endógena, inclusive progesterona cerebral. Essa queda de progesterona é que faz os sintomas. Algumas mulheres são sensíveis a essa queda. Por isso que inibir a ovulação é um tratamento, tá? Só que tem mulheres que mesmo... Então, assim, a TPM verdadeira é isso, tem que ter ciclo natural. Só que tem mulheres que estão usando a pílula e na pausa, olha, ela não estava usando hormônio todo dia, na pausa o corpo dela percebe essa oscilação de níveis de hormônio que ela está recebendo. E aí ela deflagra o quadro como se fosse de TPM. Nesse caso, a gente tem que reduzir a pausa livre de hormônio. Como?
usando contraceptivos de 24/4, ou de uso estendido, ou seja, vou fazer pausa a cada 2, 3 meses, ou vou usar contínuo sem pausa, ou eu posso usar um progestágeno que inibe a ovulação. Quero chamar a atenção que isso aqui não é amenorreia, não precisa ter amenorreia. Basta não ter intervalo livre de hormônio que inibe a ovulação. Isso quer dizer que se a mulher colocar um Mirena, não vai resolver isso, mesmo que ela fique amenorreia. Por quê? Mirena não inibe ovulação, inibe menos de 50% dos casos, em torno de 20%. Então, às vezes, ela fica em amenorreia, mantendo a cefaleia em algum período do ciclo. Então, aqui tem que inibir a ovulação. E se ela tiver uma enxaqueca e piorar, sempre normalmente isso piora mais com o combinado, a gente precisa tirar correndo, porque enxaqueca que piora com combinado é aumento de risco para AVC. E aí nós vamos para progestágeno isolado ou métodos não hormonais. Bom, vamos para a acne. Bom, acne, eu vou mostrar 2 cenários aqui para vocês. Os métodos combinados ou só de progestágeno. Dos métodos combinados, a gente vai começar agora. A gente sabe que se ela está com estrogênio natural, que só aumenta 50% a SHBG, se eu mudar para etinil estradiol, para acne é melhor. Então, se ela está com uma pílula de estrogênio natural, vá para uma de etinil estradiol. Agora, será que adianta eu pôr um progestagênio antiandrogênico? Eu vou mostrar. Outra estratégia que tem é você associar outras medicações para acne, que eu vou falar depois quando eu falar de progestágeno, com a mulher usando a pílula. Então, você está dando, por exemplo, uma pílula de etinil estradiol com levonorgestrel e ela está com acne. Associe espironolactona, não tem problema nenhum. Normalmente, os guidelines de SOP falam, quando a acne é moderada, só a pílula não vai dar conta, você pode já começar com as 2 drogas, ou quando você usou por 6 meses e não resolveu, você está autorizada a incluir uma nova droga. Bom, então, vamos olhar essa questão do tipo de progestágeno. Se a gente observar aqui, quais progestágenos antiandrogênicos nós temos? Clormadinona, drospirenona, dienogeste e ciproterona. Vamos olhar a potência deles. O mais potente é a ciproterona, depois vem o dienogeste, depois vem a drosperinona e o menos potente é a clormadinona. Ah, Carol, mas quando a paciente está com Claira, ela tem mais acne do que quando ela está com Yasmin. Claro, gente, o mais importante é o etinil estradiol, não é o progestágeno, não. Então, o progestágeno só modula o efeito do etinil estradiol. Então, por isso, primeiro lugar é estar com etinil estradiol para acne. E segundo, o tipo de progestágeno que a gente vai ver se muda ou não. Bom, então, nesse estudo, olha lá, eles dosaram a SHBG de etinil estradiol com desogestrel. O desogestrel não é antiandrogênico, na verdade tem um efeito androgênico leve. A drosperinona é antiandrogênica e a ciproterona é antiandrogênica. Observem como todos aumentaram a SHBG. Todos caíram à testa livre. Claro que foi maior com a ciproterona, tá? Bom, aí eles foram avaliar o que fez no score de Ferriman, na testosterona total, na SHBG e na testo livre. Todos os contraceptivos tiveram efeito de melhorar o hiperandrogenismo, mas o Ferriman foi melhor na ciproterona, melhor e mais rápido. Então, para hirsutismo, etinil estradiol com acetato de ciproterona é melhor em 1 ano. Mas, de uma forma geral, todos vão ser bons, com pequenas diferenças. No início, a gente vai perceber a ciproterona mais rápido. Ao final de 1 ano, todo mundo vai ter, normalmente, abaixado. Acne, nós não temos essa análise. Então, nós não sabemos se a ciproterona com etinil estradiol vai ser mais rápido para a acne. Pode ser que sim, né? Bom, então, do combinado, eu vou usar etinil estradiol preferível que estrogênio natural e, às vezes, pode ser que a ciproterona seja melhor, mas ao final de 1 ano, todos são muito parecidos. Às vezes, eu vou ter que associar outra medicação para acne. Então, vamos ver quais são essas medicações. Bom,
Essa lista é uma lista conhecida de quem trabalha com hiperandrogenismo. Só que para acne, gente, eu só uso a espironolactona dessa lista. Vocês vão entender por quê. Primeiro, ciproterona é pior para o desejo sexual e a potência é igual da espironolactona e é mais caro, então não é para a gente usar. O finasteride, ele não é melhor que a espironolactona, ele é melhor para a alopécia. A flutamida é hepatotóxico, não vale a pena. Então, dessa lista, se for acne, espironolactona. Se for alopécia, nós vamos usar ou espironolactona ou a ceproterona, vocês vão ver. Dose para acne, 100 miligramas por dia, numa dose só, por 6 meses. E lembrar que se essa pessoa não tiver doença renal e não estiver tomando medicação que poupa potássio, eu posso usar até 1 ano a espironolactona sem precisar monitorizar função renal ou potássio, ok? Bom, e aí eu vou chamar a atenção porque existe uma outra coisa muito interessante, que não vai ser a gente que vai passar, e é a isotretinoína em baixa dose. É metade da dose convencional e se usa por 3 dias por semana. Muito interessante para associar com Mirena, às vezes com implante. E porque o dermato que pega uma paciente usando um método de progestágeno, que não causa trombose, e troca para combinado, gente, ele precisa se atualizar. Tem muita coisa para ele fazer, ao invés de simplesmente mandar para o combinado. Então, como que eu faço isso? Olha como eu faço. Acne. Primeiro eu começo com a espironolactona, 100 miligramas por dia por 3 meses. E você pode pedir, sempre é legal, a medicação tópica, que o dermato vai falar para a gente, né? Bom, se ela ficar bem, eu mantenho isso tudo por mais 3 meses. E se ela não ficar bem? Ó, a gente avaliou com 3 meses. Você vai discutir, é o dermato que vai passar. Isotretinoína em baixa dose, 3 vezes por semana. Ou se a paciente não tiver recursos, aí você aumenta a espironolactona para 150 ou 200 miligramas por dia. Então, esse é o nosso ponto para acne. A isotretinoína, a paciente fica com uma pele maravilhosa, né? E para elas tirarem depois é difícil. Bom, a alopécia, raro. Quando acontecer, vamos mandar por dermato para ver se não tem fungo, outra coisa. É muito interessante a gente observar que muitas dessas mulheres, o pai é calvo, o pai é careca. Então, sempre tem essa história de alopécia familiar, né? Então, se isso acontecer, né, o que nós vamos fazer? Confirmou que não tem outra causa, nós começamos também com a espironolactona 100 miligramas por dia, por 3 meses. Avaliou, parou de cair, porque cabelo, gente, é pelo menos 9 meses de tratamento. Parou de cair, melhorou a queda? Eu mantenho por um tempo total de 9 a 12 meses. Não melhorou. Não melhorou, a gente vai usar ciproterona. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Como que nós vamos usar? Olha, a gente sabe que a dose da ciproterona começa com 12,5. O comprimido Androcur é 50. Quem escreve que passa 12,5 nunca prescreveu, porque não dá para a gente dar 1/4 de comprimido e a mulher ficar com 3 pedacinhos de 1/4 guardado. Então, eu começo com 25 miligramas, 14 dias por mês. Então, ela toma todo mês, meio mês ela toma. Todo mês, meio mês ela toma por até 9 meses, 9 a 12 meses. Se ela não estiver tendo melhora em 3 meses, a gente pode passar 25 miligramas o mês inteiro por até 9 meses, né? Esse é o esquema que os dermatos aqui preferem. A gente tem um que é especialista em cabelo, ele que prefere esse esquema de 14 dias por mês. Para acne, não vale a pena. Por quê? Não é melhor que espironolactona e piora o desejo sexual. Bom, sangramento, que é nosso último tópico. Nós vamos discutir os 2 tipos de sangramento, com progestagena isolada e com combinado. Então, primeiro eu tenho que conhecer os padrões de sangramento. E aí, gente, lembrar que spotting não é sangramento irregular. É só volume de sangramento. A gente pegou esse termo que a gente usava para falar aquele pequeno sangramento no combinado e levou para o método de progestagem. E aí, as pacientes não entendem esse termo. Você ficar falando spotting,
Teve uma mulher, eu contei ontem esse caso, super rica daqui, dona de uma usina, e ela me ligou e falou, olha, eu queria falar com você, eu sei que você não atende na cidade, mas eu estou usando o Desogestrel, estou super satisfeita, mas minha médica falou que eu tenho spot, eu estou com medo. Eu falei, ah, é? Como que é seu sangramento? Ela falou, olha, eu sangro 2 dias a cada 3 meses. Excelente. Ela estava assustada com a palavra spot, gente. Risca isso da vida de vocês, a gente não deve falar esse termo. Como que eu falo? Então, olha, o spot é só um sangramento que não precisa de absorvente ou tampão, você só gasta um protetor de roupa íntima. Eu nem uso esse termo para mim, é só para os trabalhos. Eu falo o seguinte, existe padrões, eu falo, ó, o seu sangramento vai mudar. Você pode ter, ele pode mudar para uma forma que você fica satisfeita, que são os padrões favoráveis, ou uma forma que às vezes você não fique satisfeita, que são os padrões desfavoráveis. O que é favorável? Ela sangrar mês sim, mês não, isso é infrequente. Ela não sangrar, que é a amenorreia, ou ela sangrar não é bem regular, seria uma frequência normal, que é 1 vez por mês. Então, o que é favorável? Ela manter o que ela sangra ou menos, 1 vez por mês, menos de 1 vez por mês, ou não sangrar. O que é desfavorável? Ela sangrar mais de 1 vez por mês ou ela sangrar muitos dias. Bom, então, gente, olha essa tabela. Não existe milagre em amenorreia. A amenorreia com progestágeno, para passar de 40%, ou é alta dose, como a AMP, e vai ter um preço, né? Que às vezes ganha peso, redução de massa óssea, que os outros não dão, né? Ou a gente tem que pôr testosterona, igual quando faz aqueles implantes que não são aprovados pela Anvisa. Então, não existe milagre, por isso que a gente precisa trabalhar com os padrões que são favoráveis. Olha, a senhora não vai sangrar de vez em quando ou 1 vez por mês. Ponto. Eu falo para ela, de cada 10 pessoas, 8 fica assim. Qual que vai dar trabalho para nós? Aquela que sangra mais de 1 vez por mês, que vocês viram que não passa de 7%, e aquelas que sangram muitos dias, que essa a gente pode chegar a quase 20% e a gente tem medicação. E lembrar que quando eu começo um método de progestágeno, o paciente pode sangrar 30 até 40 dias pós-inserção. Eu sempre falo para elas, olha, nós vamos colocar e pode ser que você sangre 30 dias. Isso não faz mal e não tem nada para fazer nesse primeiro mês. Eu falo isso porque se ela sangrar 10 dias, ela está feliz. Agora, se você fala, você vai sangrar um pouquinho depois que você põe ela sangra 8 dias, ela já está infeliz. Então, você tem que alinhar a expectativa dela. Então, olha lá, com implante, o mais comum é sangrar mês sim, mês não, mês sim, 2 meses não. Depois a amenorreia e, por último, sangramento 1 vez por mês. Com Mirena, o mais comum é sangrar 1 vez por mês. Pouquíssima quantidade, ele reduz volume, reduz em 90% o volume. Sangrar mês sim, mês não, ou ter amenorreia. E o injetável trimestral, o mais comum, é a amenorreia. Lembrar que não prometer amenorreia. E aí, esse é um cartãozinho, gente, que eu falo para paciente. Olha lá, eu falo, olha, de cada 10 mulheres que usam esse método, 8 vai ficar feliz. O que é feliz? Não sangrar a cada 2 a 3 meses ou sangrar 1 vez por mês. 2 não vão gostar, vão sangrar mais de 1 vez por mês ou vão sangrar muitos dias. Eu já faço esse pacto com ela, que eu inseri o método, ela pode sangrar 30 dias direto, não faz mal, a gente sabe que incomoda, não vamos usar nada nesses 30 dias porque nada resolve. A partir daí, sempre que ela sangrar 7 dias ou mais, existe medicamento para parar o sangramento. E eu vou observar ela 6 meses. Se ela evoluir para um padrão favorável e ela ficar feliz com isso, ok. Se ela evoluir para um padrão não favorável, aí a gente discute. Mas lembrando, gente, que tem paciente, que eu lembro de uma paciente, uma médica, que ela sangrou 365 dias, pouquíssimo com Mirena, eu fiz de tudo e não resolveu. E aí eu falei, olha, não tem mais o que eu fazer. Não, o teu tá aqui. Aí, o que aconteceu? Ela falou, não, doutora, mas se não tem o que fazer esse pouquinho todo dia, não é isso que está me incomodando. Então, lembrar que às vezes o que a pessoa acha ruim não é o que você acha ruim. Então, não faça ela achar ruim. Você fala, olha, implante, na semana passada, uma paciente, ela teve um padrão desfavorável, a gente fez tudo, deu mais de 6 meses. Aí eu falei para ela, olha, é assim que vai ficar.
ou nós vamos trocar, ou vai ficar desse jeito. Aí ela falou assim, não, doutora, eu não estou tão incomodada, os outros métodos eu não adaptei, prefiro ficar assim. Então, você tem que jogar limpo com a mulher, que ela vai entender. E parar de falar para a pessoa que ela tem spot, né? Lembrar, gente, que a gente precisa ter informação do que esperar antes, fazer um linguajar amigável, saber o que vou usar, e ela tem que ter paciência nesses 6 primeiros meses. Agora, por que 80% fica bem e 20% não fica? Não é por atrofia. Parece que é uma instabilidade endometrial e a gente não sabe por que tem endométrio que fica instável e outros estáveis. A gente sabe, na questão da atrofia, olha lá, quem sangrou mais com implante tinha endométrio mais espesso do que quem não sangrou. E nos de Mirena não tem relação nenhuma entre espessura de endométrio e sangramento. Hoje a gente está pensando mais em causa genética. Mulheres que têm enzimas hepáticas que degradam mais o hormônio, elas podem às vezes sangrar mais. Ou aquelas em que o seu endométrio responde pior ao progestágeno. Por isso que a taxa de sangramento desfavorável é a mesma, não importa o progestágeno que você está usando. Certo? Bom, então, como eu não sei a causa, eu não consigo evitar a recidiva. Os medicamentos que eu tenho só param o sangramento atual. Pode ser que eu trato, eu paro o sangramento, daqui uma semana ela volta a sangrar de novo. Então, vamos ver o que a gente pode prescrever, né? Melhor do que placebo. O que é melhor do que placebo e tem estudo? Pílula, foi testado de 30 microgramas de etilenoestradiol mais 150 de levonorgestrel, 14 a 28 dias. Qual o problema? Quando separa, em 10 dias, volta a sangrar. AstraZeneca, 500 a 1.000 miligramas de 8 em 8 horas por 5 dias. E o tamoxifeno, ele só funcionou no implante. A maioria dessas coisas foi testada no implante, tá? E tamoxifeno para o Mirena não funcionou. Por que o tamoxifeno funciona? Não sei, a gente não sabe por que sangra, né? Bom, resultados confitantes. São medicações que tem estudo que fala que é igual ao placebo e outros falam que é melhor. Claro, elas provavelmente são piores do que essa 1, 2 e 3 que eu falei. Mas, às vezes, você pode usar. Doxiciclina, por que ela funcionaria? Ela só funcionou no implante porque, na verdade, ela estabilizaria o endométrio, porque ela impede a degradação pela colagenase, elastase, né? É lindo a história, mas funciona pouco. Seria 100 miligramas de 12 em 12 por 5 a 7, eu não uso mais. ANE, anti-inflamatório, qualquer um por 5 dias. Ele provavelmente é mais fraco do que AstraZeneca do que pílula. A gente até usa, né? Mas ele é uma medicação mais fraca para esse sentido. E agora eu quero chamar a atenção de estrogênio. Quem usa estrogênio para parar sangramento, pare. Olha o estudo que veio com Mirena. Quem usou estrogênio teve piora do sangramento e 3 vezes mais insatisfação que o placebo. Para o implante de levonorgestrel, que nem não tem no Brasil, é da Bayer, chama Jadelle, tem fora, eu precisei dar uma dose muito grande de etilenoestradiol puro, 50 microgramas, é como se eu desse 5 miligramas de valerato. Você dá 1 a 2 miligramas de valerato por dia, não vale nada. Por quê? Porque tem pouco receptor para estrogênio quando eu uso progestageno isolado. Então, falta receptor. Por isso, gente, lá no ambulatório nosso, eu tenho um ambulatório de 60 casos por semana de mulheres que não usam estrógeno. A gente já teve uma época de usar estrogênio, a gente não usa nunca mais, é uma porcaria sem fim, não presta. Então, a gente não usa, eu recomendo que vocês não usem. E agora, o que é esse aqui? Ó, sem estudo, mas recomendado por especialista. Tem um número 2 aqui. Essa referência é número 2, Diana Mansur. Eles, na Inglaterra, eles começaram a ver que usar progestágeno parava o sangramento. Como assim? Talvez essas mulheres, elas não têm estabilidade endometrial com a dose que nós estamos dando. No futuro, quando todos nós aqui estiverem em outra dimensão, talvez vai ter mulher que vai precisar de 2 implantes, ou mulher que vai precisar de uma dose maior de pílula de progestágeno. Então, ela recomenda o desogestrel, 1 a 3 ciclos. Nós usamos uma cartela e reavaliamos.
Se ela está com desogestrel, você vai dar 2 por dia. Carol, mas isso não é muito? Não, 150 microgramas de desogestrel é o que tem no Mercilon. E aí eu uso um ciclo. Se parar, ótimo, eu não vou até 3 ciclos. Noradsterona, não é para prescrever noradsterona pura, senão eles vão dar a mini pílula. Nós queremos 10 miligramas, é o Primolutinor, baratinho da Bayer. Ele você vai dar 10 miligramas, 1 a 2 vezes ao dia por até 30 dias. A gente tem usado ou o desogestrel ou o Primolutinor. Gosto bastante do Primolutinor, barato. E o AMP, no paper dela está citado, daria 10 miligramas de 12 em 12 por até 21 dias, mas nós não usamos. Então, o que nós usamos lá? Progestágeno, astranexâmico e, às vezes, a gente usa pílula e anti-inflamatório. Pílula eu uso pouco porque eu acho que quem está parando o sangramento quando eu uso pílula, eu acho que é o progestágeno. E outra coisa que eu não gosto da pílula é que quando a gente para, a pessoa volta a sangrar. Falta estudo em dar progestágeno isolado. Nós estamos começando um estudo de 500 mulheres usando implante, que vai ser feito em Ribeirão, Unicamp, Unifesp e Bahia, onde a gente vai randomizar as mulheres para placebo ou noradsterona. A gente só está esperando a pandemia passar para a gente poder iniciar o estudo e eu vou dar a resposta para vocês em breve. Bom, esse é o nosso protocolo. Tem sangramento desfavorável, no primeiro mês não faço nada. Passou de um mês de inserção, menos de 7 dias eu deixo, porque pode parar sozinho. 7 dias ou mais, se está incomodando ela, eu sempre trato, ela sabe disso antes. Não vou tratar no primeiro mês. Passou disso, sempre que sangrar 7 dias, nós vamos tratar. As pacientes são tão espertas que algumas têm até uma cartelinha de Cerazete, ela mesma já trata sozinha. Bom, lembrando que o mais importante é o tempo, gente, porque a gente sabe que com 6 meses, quem estiver bem, provavelmente vai ficar bem até 6 meses. Bom, e quando eu devo examinar ou fazer ultrassom? Primeiro, ela começou a sangrar, você não precisa examinar de cara. Você acabou de examinar ela há tempo, você pode tratar. Você só vai examinar e fazer ultrassom, primeiro, ela manteve desfavorável por mais de 6 meses, mesmo com as medicações. Não é para fazer ultrassom direto. Quantos casos eu tenho de paciente que tem DIP, que o povo fez ultrassom, coleucito, mas não tocou. Então, tem que lembrar que DIP dá sangramento. Então, 6 meses, está com padrão desfavorável, examinou. Não achou nada? Não tem um pólipo, não tem um mioma parido, não tem uma ectopia que está sangrando por outro motivo, né? Não tem um condiloma, nada sangrando. Então, aí sim eu faço ultrassom. Bom, mudança de padrão. Você está uma paciente usando desogestrel maravilhosa, de repente, com 1 ano, ela piora o padrão. Examinar e se não achar nada, ultrassom. Presença de sintoma como dismenorreia ou dispareunia. Isso a qualquer tempo. Apareceu dor, eu preciso examinar. Não achou nada, fazer ultrassonografia. Bom, gente, com o combinado, na verdade, a gente não tem tantos estudos igual dos progestágenos. A gente só compara a taxa de sangramento entre as formulações. Lembrando que, olha lá, o mais importante é o tempo, os 3 primeiros meses. O de 15 microgramas começa com quase 40% de sangramento não programado no primeiro mês, vai caindo, cai bastante nos 3 primeiros meses e ao final de 1 ano, perto de 20 tem sangramento não programado. Pílula de 20 começa com quase 30% de sangramento não programado e cai para mais ou menos 12% de sangramento não programado ao final de 1 ano. E a de 30 é que menos tem sangramento não programado, começa com quase 25 e vai terminar ao redor de 10. E o anel, ele sempre tem só 5% de sangramento não programado. Essa é a vantagem do anel para quem não quer sangramento não programado. 5% o tempo inteiro. Lembrando que o problema aqui é os 3 primeiros meses, né? Bom, aqui, gente, pílula de estrogênio natural não tem vantagem para sangramento não programado. O Clara reduz volume de sangramento, não tem a ver com sangramento não programado, ok? E quando que essa mulher... Então, como que eu vou manejar? Orientar que o sangramento melhore em 3 meses nos combinados por qualquer via. Não tem medicação que tenha sido testada, que tem êxito no controle desse sangramento. Se não melhorar em 3 meses, trocar o contraceptivo, aumentando a dose de estrogênio, não vamos usar de 50 microgramas.
Não sabemos qual progestagênio que seria melhor associar com esse estrógeno. Qualquer coisa que alguém fale é especulativo, né? Não sabemos se funciona o da ANE ou AstraNexâmico nesse caso, vocês podem tentar. Doxiciclina já sabemos que é igual placebo, pode aumentar a dose de estrogênio e o anel é o que tem menor taxa de sangramento não programado. Quando eu vou examinar e fazer ultrassom, mesma coisa do outro lado. Se ficou desfavorável por mais de 6 meses, se mudou o padrão ou se apareceu dismenorreia ou dispareunia. Bom, gente, isso é o que a gente vai fazer. Rapidamente, o que muda com a pandemia? Eu quero dizer que existe uma confusão do que é serviço essencial e emergencial na pandemia. Por quê? Falta diretriz para falar o que são essenciais. Então, as cidades optam por deixar aberto o serviço de urgência e emergência para tratamento de câncer, para de dar anticoncepcional, para o serviço de violência sexual, porque ela acha que o essencial é urgência e emergência. Não é. Existem vários serviços que não são urgência, que são essenciais. E o problema é que mulher que tem efeito adverso com contracepção, ela para, se ela não tem atendimento, e expõe a um risco de gravidez não planejada. Isso é pior para mulheres que são doentes. E aqui, gente, é o que em saúde da mulher é essencial, na parte reprodutiva, ó, contracepção, ISTs, HIV, pré-natal e violência sexual. E aí, existem diretrizes da OMS e também do Reino Unido sobre o que a gente tem que manter. Então, o que nós vamos manter? Consulta para fornecimento de contraceptivo para mulheres que estão sem. Eu posso atender essa mulher, eu posso até fazer uma parte de telemedicina, mas se ela precisar de um LARC, eu tenho que atender. Mulher em uso de métodos contraceptivos que estejam com efeito adverso que não pode ser resolvido por telemedicina. Quais? Aquela com sangramento desfavorável após 6 meses do método e que não melhorou com as medicações. Aquela que tem dismenorreia ou dispareunia. E aquela que o padrão de sangramento mudou. Por quê? Você precisa examinar essa mulher. Não adianta você passar um ultrassom por telefone. Outra, o que mais manter? Tem que manter os lugares que fornecem contracepção de emergência. Mantém inserção de LARC, principalmente em população vulnerável e mulher que tem doença, lúpica, trombose, cardiopata. E lembrar que a gente deve incrementar a contracepção no pós-parto imediato. DIU, implante quando a gente tem. E quando não tem nada disso, eu instituí na época, quando eu não tinha LARC, os médicos faziam a prescrição do injetável trimestral para ela iniciar depois de 6 semanas. Você já dava essa prescrição. E depois ela só pegava na farmácia das UBSs. E o que eu tenho que modificar? Então, aquilo lá é o que mantém. Efeitos adversos e queixas, faço por telemedicina. É só naquelas situações que nós vamos ter que ver a paciente. Abolir exames desnecessários para iniciar os contraceptivos. Aumentar nas farmácias das UBSs do convênio a validade de troca de receita. Se trocava a cada 3 meses, nós vamos trocar a cada 6. E eu não preciso trocar os LARCs. Se a paciente, você pode associar um outro contraceptivo associado, se ela fica insegura de manter o LARC, porque na bula não mudou e nem mudaram os guidelines, mas a gente tem estudos robustos, mostrando que o DIU de cobre eu posso ir para 12, de 10 anos para 12, o Mirena de 5 anos para 7 e o Implanon de 3 anos para 5. Mas olha, você não vai falar, não, aumentou o tempo de validade. Ela sente segura de ficar só com isso ou ela quer algo mais? Aí se associa uma pílula de progestagênio, associa um preservativo, né, nesse tempo que você vai postergar a retirada. Aqui só para vocês verem com o implante, eles mediram a quantidade de hormônio do implante, a gente sabe que inibe a ovulação acima de 90, ó, não importa o peso, aqui é menos de 25, de 25 a 30 de MC e mais de 30, manteve inibição de ovulação no 3º, 4º e 5º ano, igual, e não teve nenhuma gravidez adicional com implante. Nas usuárias de Mirena, eu teve 2 gravidezes do 5º ao 7º ano, mas olha, menos de um caso em cada 1000. E fizeram revisão sistemática para a OMS e mostraram que em 2 anos adicionais, ou seja,
11º e 12º ano do DIU de cobre, e 6º e 7º ano do Mirena, não aumentou a taxa de gravidez, descontinuação, efeitos adversos comparado ao prazo estipulado na bula. Então, esperar 6 meses, 4 meses para você trocar depois desse vulco-vulco da pandemia é seguro para essas mulheres. Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Lembrar que suspender retorno de rotina, exames desnecessários e, obviamente, a laqueadura. Foi um prazer. Lembrar que a gente servir contracepção nesse momento salva vidas e os serviços reprodutivos devem estar acessíveis para as mulheres durante esse período. Muito obrigada. Parabéns, professora. Realmente a senhora mostrou a sapiência e a profundidade necessária para abordar o tema. Muito bom, realmente. Tenho certeza que os colegas devem ter adorado a sua apresentação. Extremamente prática, muito útil para o dia a dia. É isso que nós precisamos para o nosso estabelecimento. Observo também, queria reiterar, a necessidade da desburocratização dos serviços, né, de saúde, principalmente, proporcionando que as pessoas que necessitam desse serviço, como a senhora mesmo falou, tenham oportunidade de tê-los, né? Porque depois do coronavírus, parece que se fechou totalmente, todos os serviços, ficou só aquele serviço de urgência. Tenho pacientes meus que procuravam a UPAs de urgência por problemas urgentes mesmo. Não só atende coronavírus em estado grave ainda, que se não tiver estado grave, volta para a sua residência. Bom, queria lembrar aos participantes que nós estamos abertos para receber questionamentos. E nós já temos alguns questionamentos aqui que eu queria botar uma certa ordem e passar para a doutora. Doutora Carolina Salles, professora doutora. Não, nós pode me chamar de Carol, colega. Viu? Pode ficar Carolina, na não, desculpe. Pode falar Carol, Carol, pode tirar o professor doutora, vamos... Né? Não, como a senhora me permite, então. Carol, opa! A Bruna Gomes, lá do nosso Ceará, Fortaleza, via YouTube, faz o seguinte questionamento. Dufaston pode causar edema facial? Progestágeno em si pode causar edema, mas só edema facial, normalmente não. Aquele edema que eu falei é só deflagrado pela progesterona, né? Agora, a paciente ela pode ter um quadro alérgico, e essa alergia pode existir em qualquer medicamento, e aí sim ela fazer um quadro de edema. Mas, normalmente, aquele edema facial é só com estrógeno mesmo. Certo. Uma outra pergunta aqui de outra colega. Agora de Elaine Braga, Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo YouTube também. Só informando que nós estamos com 280 participantes, certo? Nessa live. Está quase batendo a dupla sertaneja. Bom, vamos lá. Elaine Braga, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo YouTube. Estamos em falta de medroxiprogesterona 10 miligramas aqui em Belo Horizonte. Lá que está tendo pouca pandemia, né? Poucos casos. Gostaria de saber se vocês estão vivendo esta realidade aí também. Aí que ela quer dizer que cada estado, não sei como a senhora só tem essa informação. Se sim, o que podemos usar para fazer o teste da progesterona nos casos da menorreia secundária? Que já é outro tema, mas pode ser abordado. Olha, eu vou falar uma coisa aqui triste, talvez o pessoal, assim, não sei se todo mundo concorda, mas a Sociedade de Reprodução Humana Americana, a SRM, desde 2018, ela colocou o teste de progesterona como em desuso. Por que ela colocou o teste de progesterona como em desuso? Ele não acrescenta se você fizer FSH, prolactina e TSH. Por quê? Se você fizer FSH, prolactina e TSH, o que a gente vai ver? FSH baixo, problema central, FSH alto, falência ovariana, FSH normal, pode ser SOP ou qualquer anovulação hiperandrogênica, e hiperprolactinemia, um outro grupo.
O problema do teste de progesterona é que ele tem 20% de falso positivo e falso negativo, e não vai dispensar o exame de FSH e prolactina, ou seja, então você acaba gastando gênio. Então, para o teste de progesterona, para aqui não faz falta para a gente, porque eu evito de comprar uma medicação, porque se ela evitasse o FSH, os exames ainda ia, mas na verdade não, né? Então, agora, se você quer fazer o teste de progesterona de alguma maneira, você pode fazer com Dufaston, né? Também serve, né? E aí você pode usar a dose aí de 10 a 20 miligramas por dia pelo mesmo período e tirar, se até 14 dias não sangrar, essa mulher tem o teste de progesterona negativo, né? Então, lembrando assim que para a investigação de amenorreia, a gente não usa mais em Ribeirão, porque a SRM, né, que é a Sociedade Norte-Americana de Medicina Reprodutiva, baniu esse teste desde 2008. Certo. O Bruno Stefani, de Ribeirão Preto, via YouTube, pergunta: mudar o progestogênio do combinado, mantendo a dose de estrógeno, EE, né, pode resolver ou melhorar o sangramento não programado do combinado? Isso é uma dúvida, Bruno, que todo mundo tem, né? Será que existe progestagênio que consegue dar mais estabilidade quando associado ao estrógeno? Apesar de muitas coisas especulativas, a gente vê gente às vezes falando, esse aqui é mais seletivo, aquele é menos seletivo. Na verdade, né? A gente nos estudos não mostraram benefício de um quanto em relação ao outro. Você pode fazer troca anárquica. O que é isso? Eu estou com uma paciente que chegou em 30, ela está usando 30 de etinistradiol com desogestrel, eu posso mudar para o levonorgestrel anarquicamente, sem uma certeza que isso vai funcionar ou não. Certo. Mariana Carvalho, lá de Belém do Pará. Carol, como você tem conduzido pacientes com hirsutismo e oleosidade facial, mesmo após 1 ano de Mirena? Hirsutismo e oleosidade facial. Então, assim, hirsutismo normalmente não tem a ver, né, com contraceptivo, né? Às vezes essa paciente tinha um ovário policístico e não tinha diagnóstico, ela usou às vezes o combinado a vida dela toda. Então, primeira coisa, aí nesse caso eu sugiro você procurar um derma para te ajudar. Hirsutismo em qualquer fase, a gente tem que associar a depilação a laser. A gente esperar que droga antiandrogênica vai resolver, muito pouco. Às vezes diminui o crescimento, mas não vai fazer o desaparecimento. Então, se é caso de hirsutismo facial, a gente procura um dermato que ele vai ajudar, porque só facial pode ser racial, né? E às vezes você está querendo, às vezes porque para a gente pensar que ela está tendo uma produção de testosterona global, ela vai ter hirsutismo global, né? Se ela só tem hirsutismo na face, é esquisito. Se ela tem em outros lugares, lembrando que o hirsutismo, o índice de Ferriman tem que estar acima de 8, né? Então, se ela tem em outros lugares, aí a gente precisa investigar o porquê que está aumentando os pelos. Lembrando que eu não posso dosar a testosterona simplesmente, às vezes com Mirena, porque dependendo do exame que você usa, ele dosa junto o levonorgestrel e provoca um falso aumento de testosterona. Aqui, uma vez a gente dosou por quimiluminescência, todas as mulheres tinham um aumento de 50% de testosterona. E aí, quando a gente foi usar a espectrometria de massa, que tem no Fleury, eu não sei, em outros laboratórios devem ter também, eles viram que, na verdade, a testosterona não tinha aumentado nada, tinha ficado normal, como era de se esperar. Então, tem que tomar cuidado, porque dependendo da quimiluminescência, ela acha que o levonorgestrel é a testosterona também e provoca um falso aumento. Então, o que eu faria no seu caso? Primeiro, veria se é só facial ou corporal. Se é só facial, tratamento estético junto com o dermato. Nada a ver, pode ser racial, outra coisa. Corporal inteiro, investigar o que está acontecendo. Dependendo da idade, ela pode ter um tumor produtor de estrógeno, de andrógeno, mas aí ela estaria bem virilizada, ou ela tinha um ovário policístico a vida inteira com pílula, quando voltou ao normal ficou assim, ou é uma mulher que tem mais que 40, às vezes aparecem uns pelinhos mesmo. Então, avaliar. Se tiver o corpo todo, investiga. Se não tiver o corpo todo, só facial, dermato para tratamento estético com laser.
Ótimo. A Maria Paula Silveira, pelo YouTube, não diz que local que ela pergunta o seguinte: este padrão de sangramento desfavorável para progestogênio isolado se mantém em caso de puérperas? E qual seria o melhor tratamento para elas? A puérpera, por incrível que pareça, ela tem mais sangramento favorável. A taxa, a gente fez um estudo com implante pós-parto, inserido imediatamente pós-parto, a taxa de amenorreia chega de 50% a 60%, porque ela está amamentando. Mesmo quando não está, por incrível que pareça, também tem uma taxa alta de amenorreia. A gente não sabe se esse endométrio está mais estável, o que está acontecendo. Então, nessas mulheres, quando elas fazem desfavoráveis, que a taxa também é menor, você vai usar os mesmos tratamentos que você usaria na mulher não puérpera. Anti-inflamatório, ácido tranexâmico e principalmente mais progesterona. O professor Ricardo Quintairos pergunta para a senhora: gostaria de saber sobre o uso de anticoncepcional oral e COVIDE, pelo risco de tromboembolismo que está aumentado no COVIDE. Pois é, mas aí a gente tem que lembrar que quanto tempo dura o COVID? Ele dura 14 dias. Quando você tira o contraceptivo combinado, para parar o efeito trombogênico é 6 semanas. Então, quer dizer, não dá tempo nem de fazer o efeito que você quer. Então, não existe essa recomendação, veio atropelada da Sociedade Europeia, Espanhola uma sociedade espanhola a respeito da TRH, não se aplica a contracepção. Por quê? Quando você tira o contraceptivo, demora a mulher voltar ao normal e é muito pior ela engravidar, porque o risco de trombose é 15 vezes mais do que, na verdade, um contraceptivo combinado. Eu só tiraria o combinado em mulheres que estão internadas e imobilizadas. Aquela de população normal, que está com o Covid simples, não, porque não dá tempo. Não tem essa recomendação em nenhum lugar. Certo. A Sati, via Zoom, pergunta: existe alguma evidência de que anticonvulsivantes indutores, como a carbamazepina, podem diminuir o tempo de duração do Implanon? Então, na verdade, o que a gente sabe é que esses indutores, eles não diminuem o tempo de uso do implante, mas provavelmente reduz a porcentagem de pessoas com amenorreia. Por que eu estou falando isso? Porque o efavirenz, a gente testou, o efavirenz tem o mesmo efeito desses anticonvulsivantes e ele reduz a amenorreia e aumenta a frequência de sangramento mensal. A eficácia, a gente sabe que com efavirenz reduz, com anticonvulsivante reduz a quantidade de hormônio, mas ainda falta dados para a gente saber o quanto que reduz de eficácia. Então, nesse momento, até esse momento, a OMS não tem nada especial para a gente usar menos tempo implantes em mulheres que usam anticonvulsivantes que tem interação, que é a carbamazepina, fenobarbital, topiramato e fenitoína. Só esses. A gente sabe que quando a mulher usa ele com implante ou outro método, pode ser que ela tenha mais sangramento mensal do que a amenorreia. Certo. Bom, diminui a quantidade, Sati, mas a gente não sabe ainda em termos de eficácia. Faz estudo que tem que falar para nós, teve 3 vezes mais gravidez. A gente não tem isso ainda. A Marina, via Zoom, paciente com endometriose em uso de Mirena, porém está com sangramento regular e com sintomas de dor pélvica nos dias de sangramento. Seria melhor trocar por um método anovulatório? Olha, isso é um tema controverso. O que eu acho que vale a pena, você pode associar, né? Por exemplo, você pode associar o Dienogest, que é anovulatório e melhorador, mantendo Mirena. Você pode associar o Desogestrel, que é anovulatório e mantém o Mirena, porque você está tendo um bom controle de sangramento. Não é muito progestágeno, se você somar a quantidade de progestágeno, é menos do que ela toma numa pílula combinada. Então, eu associaria e não trocaria. Você pode até trocar se você quiser, é uma opção, né? Porque às vezes, mas
não, a gente não garante que o padrão de sangramento dela vai ficar dessa forma. Então, talvez o que você pode fazer é associar. Eu gostaria de informar as pessoas que estão assistindo que vamos encerrar aqui a solicitação de perguntas, porque nós já temos aqui 10 perguntas para responder. Não. Mas vamos lá. A gente precisa encerrar. Precisamos liberar a Carol. Então, vamos lá, rapidinho, para não deixar aqui os nossos ouvintes e participantes sem ter a sua resposta. Maria Rita, paciente em uso de anticoncepcional oral, de anticoncepcional, com queixa de perda de libido, tem alguma medicação que possa associar para aumentar o libido? Olha, isso é complicado, viu? A gente não tem muito isso. Tem gente que tenta usar a bupropiona, né? Mas, assim, a gente não tem ensaio clínico para isso. O melhor, se ela está com combinado, é você tirar o combinado, porque aí você não altera a SHBG dela nem a testo livre. Nesse caso, você ir para um LARC, DIU de cobre, Mirena ou implante são as melhores opções. Michele, o que fazer em uma paciente que apresenta amenorreia maior que 6 meses após suspensão do AMP? Nada. Assim, nada, porque, na verdade, aí depende, né? Assim, então, assim, a gente sabe que, na verdade, o AMP, ele pode, normalmente a média é 5 meses, mas pode dar até 1 ano de amenorreia após parada, por ainda manter uma quantidade ainda de depósito no corpo dessa mulher. Existe, claro, a recomendação, se você quer fazer ela ciclar, você pode dar para ela o Clomid, né? Só que ela vai ovular e isso pode dar uma gravidez não planejada. Então, a minha sugestão é avisar que, na verdade, ela não está sangrando, porque ainda existe a AMP no organismo dela e que até o ano você espera que isso saia e ela volta a sangrar normalmente. Lembrando que em 2 anos, ou seja, 1 ano depois no segundo, a taxa de gravidez é igual a quem não usava nada. A doutora Sueli Stabile, Dienogeste, com sangramento desfavorável, pode duplicar a dose? A gente não sabe, né? Porque, na verdade, o Dienogeste, ele não... apesar dele... Eu vou falar uma coisa muito importante. Apesar da dose de Dienogeste ser anovulatória, a gente não sabe se ele sozinho funciona como contraceptivo. Por quê? Vai vir uma pílula de progestágeno que chama Slinda, que é só drosperinona. Qual que é a dose de drosperinona que está na pílula? 3 miligramas. No Yas e Yasmin, né, nas pílulas de etilenoestradiol. Quando eles fizeram pílulas só com drosperinona isolada, a dose que inibiu a ovulação da mesma forma foi mais drosperinona, 4 miligramas. Então, às vezes, a gente não sabe se o Dienogeste funciona igual. E qual seria a taxa de falha dele se ele é igualzinho, eu usar ele sozinho ou eu usar ele como Clara. Então, primeiro, não usaremos ele como contraceptivo. Se você está usando ele para a questão de endometriose, associe outro método, por exemplo, ou Mirena, ou então você colocar um preservativo, né? Se você acha que ela está tranquila com uma droga que não sabe se é ou se vai proteger nesse valor, né? E aí você poderia tentar dobrar, mas a gente não tem, assim, provavelmente funciona também. Paciente com endometriose em uso de Mirena, porém com sangramento regular e com sintomas de dor pélvica nos dias de sangramento. Isso a gente já não falou? Tá? Então, peraí, desculpe. Repetida, é que eu estou aqui na central. Paciente com DIP e sangramento irregular. Qual a conduta para essa DIP na rede SUS? Esquema barato, eficaz e acessível. É o do SUS, que é doxiciclina. Lembrar que se ela tiver com Mirena, não tirar o DIU, viu, gente? Lembrar que a gente nunca tira DIU em vigência de DIP, porque aumenta a disseminação bacteriana. A recomendação da OMS de todos os lugares é manter e pelo menos
2 a 3 dias de tratamento e só tirar depois daí, se ela quiser. Se ela não quiser, ela fica com DIU. Qual é o tratamento? Doxiciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas por 14 dias, mais ceftriaxona, na verdade, 500 eu vou pôr 500 miligramas, que nunca tem 250 na rede. 500 miligramas EV ou IM, tanto faz, e o Ministério manda a gente associar o metronidazol, que a gente tem de 250, então fica 500 de 12 em 12 por 14 dias. Esse é o tratamento da mulher. Do homem, a gente lembrar da azitromicina 1 grama, mais a ceftriaxona cipuária, onde o gonococo é resistente a ciprofloxacina 500 miligramas. Ótimo. Mônica Oliveira, no YouTube. Paciente de 45 anos, em uso de cerazete contínuo por enxaqueca menstrual há 18 meses, vem tendo padrão de sangramento desfavorável. O que sugere? Dobrar a dose. Ótimo. E tem paciente, dobrar assim, 1 mês, se ficou bem, se não, 3 meses. E tem paciente que às vezes só vai ficar bem com o dobro da dose o resto da vida. Ana Carolina Delásia, YouTube. A inserção de Implanon no pós-parto imediato altera o período de adaptação de 6 meses? Pergunta. Influencia no padrão de sangramento? Influencia para melhor. A mulher que coloca o implante tem mais chance de fazer a amenorreia, tanto se pôr nas primeiras 6 semanas, quanto no pós-parto imediato. E lembrar que a outra coisa que ela me perguntou é se influencia o padrão. E período de adaptação. Melhor, porque ela tem mais chance de fazer a amenorreia nos 6 primeiros meses. Então, por isso, você vai ter uma adaptação melhor, seja com qualquer método de progestágeno, porque ela vai estar mais em amenorreia. E, para encerrar, uma pergunta aqui da coordenação de ginecologia. Já possuímos uma data para a nova conferência sobre a sua nova conferência sobre a introdução de métodos contraceptivos em tempos de Covid, ou Covid, como queira chamar? Você vê que eu tô mineirando, né? Eu tô no brasileiro aqui. Você está internacional e eu estou aqui falando Covid, né? Você vê Tanto faz, né? Mas a senhora já tem uma data para continuar essa palestra maravilhosa? Eu acho que dias que é sempre melhor para vocês de quarta-feira, não é? Que eles falam que é ótimo. De quarta, né? Para mim pode ser em junho, pode ser nossa, eu estou vendo em maio. Eu falei, gente, quando eu vi maio, eu falei, gente, mas tá tudo ruim, peraí. Pode ser qualquer quarta-feira, pode ser dia 3, dia 10, dia 17. Então, Ida, vamos marcar para dia 3, então? Eu acho que dia 10, né, que dá 34 semanas daqui para frente, né? Então, dia 10 está programado já. Os nossos participantes já podem agendar nos seus calendários. Dia 10 daremos continuidade a essa palestra, já verificando a introdução, então, do método contraceptivo na Covid. Legal. Ida, legal, obrigada. Doutora, agradeço. Parabéns. Olha, muito conhecimento. Parabéns, doutora. Obrigada. Obrigada, Jacob. Obrigada, Jacob. Obrigada, Carol. Olha, o avançado da hora, fizemos 1h10 de conversa e a Carol é tão disponível que não cansa, está sempre aí disponível para a gente. Olha, muito obrigada. Lembrando a todos que no dia 28 a Carol tem outra live, né? Já está marcado ali no calendário dela. Quem quiser assistir, vai estar aberto lá. Tem que entrar cedo, porque lá completa a turma da sala. Né? Mas essa vai ser diferente. Essa vai ser diferente, Ida. Essa vai ser até o Aguinaldo vai estar presente. Vai ser o lançamento do Cailina e do Mirena. Essa é para 10 mil pessoas. Isso aí cabe gente toda a vida. Então, cabe todo mundo. Todo mundo. Né? E lembrando também que dia 28 de maio é o Dia Mundial de Redução da Mortalidade Materna. Então, a gente não pode nunca esquecer que planejar a gravidez, fornecer método contraceptivo eficaz, é a maneira mais barata, mais eficaz e mais fácil de reduzir morte materna. Né? Então, nós estamos aqui todos, a Carol tem uma luta contínua, né, sobre essa questão dos contraceptivos,
visando a redução da mortalidade materna. Então, estaremos todos lá no dia 28. Obrigada, Carol. Olha, muito bom ter você conosco. Obrigada mesmo. Dia 28 estaremos com você, dia 10 de novo, e sempre que tiver oportunidade, nós estaremos aí. Muito obrigada. Agora nós vamos fazer o sorteio e ver quem vai ganhar os 2 livros. Vamos lá, Fagner. Ok. Nós tivemos 151 inscritos elegíveis que informaram CRM na inscrição que nós lançamos. Nós temos, portanto, então, 2 livros para sortear, né? Um que foi cedido pela Febrasgo e outro que foi patrocinado pela Açogiro. Então, eu vou sortear aqui 2 números e eu vou buscar na lista o número de quem foi o ganhador. Número 58 e número 11. Vamos ver quem foi. Luísa Gazelli Pesali, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E Alessandro Bastos, de Jundiaí, São Paulo. Portanto, foram os 2 ganhadores. A gente vai entrar em contato com eles para combinar a questão da entrega dos livros. Doutora. Certeza que eu Doutor Aguinaldo ainda está. Doutor Aguinaldo está presente certeza ainda? que eu ganhar esses livros. Eu estava na expectativa aqui. Gente, só parabéns, Carol, Ida, todo o grupo da Açogiro. Viu um show, tá? Parabéns mesmo. Muito legal. E boa noite a todos. Obrigada, viu, Aguinaldo? Tchau, fiquem com Deus. Obrigada, presidente. Obrigada, Carol. Obrigada a todos os colegas que estão nos assistindo e esperamos nos encontrar outras vezes. Aliás, agora nos encontramos até com mais frequência. Como diz o Agnaldo, o distanciamento é só físico, não é social, porque nós podemos até estar juntos mais vezes agora, né, com o uso da tecnologia. Obrigadão, hein? Um abraço para todos Tchau, e tenham Jacob. todos uma boa Tchau, noite. Ricardo. Não, tchau, Maria. não precisamos dizer Tchau, Ida. Parabéns. para casa, né? Beijo. Tchau, gente. Bom descanso.